Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Irmãos, Atos 9, versículo 36 até o 42. Atos 9, verso 36 ao 43, perdão. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero falar de uma mulher por nome de Dorcas. Em aramaico é Tabita e em grego é Dorcas. Ambos os nomes significam gazela, graciosa. Esta mulher, por nome de Dorcas, ela morava em um lugar chamado Jope, uma cidade antiga da Palestina. Dorcas, ela ficou conhecida na Bíblia pelas obras que ela realizava às pessoas mais necessitadas. Quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que esta mulher, ela costurava, e tudo que ela costurava, tudo que ela fazia, ela distribuía, ela dava às viúvas. A história desta mulher, Dorcas, ela é mencionada apenas no livro de Atos. E depois que Jesus, ele partiu, os apóstolos começaram a anunciar o evangelho, a espalhar o evangelho, e o mundo, ele foi incendiado pelo evangelho. Eles começaram a compartilhar o evangelho em todos os lugares. E por onde o evangelho ele era anunciado,
milhares e milhares de pessoas, eles se convertiam. Eles iam à igreja, eles iam até a igreja. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, pessoas estudiosas, pessoas analfabetas, casados, solteiros, viúvos, de todos os tipos, essas pessoas ouviam o evangelho e iam até a igreja. E como seguidores de Cristo fiel, os discípulos eles cumpriram o mandamento que o Mestre Jesus o havia ensinado. E daí o amor entre aquele povo prevalecia no meio dos cristãos. E daí os líderes daquela igreja, vendo a necessidade de alguns membros que estavam passando por situações difíceis financeiramente falando, eles começaram a realizar trabalhos sociais no meio daquele povo. E muitas daquelas pessoas aderiram a esse desafio, em especial esta mulher por nome de Dorcas. E daí eles começam a realizar trabalhos sociais. E alguns deles, eles usaram o próprio recurso financeiro para poder patrocinar, para poder ajudar esse trabalho levantado pelos discípulos. E Dorcas, ela aderiu a esse desafio. Ela, sendo uma costureira, ela passou a fazer roupas e a doar as roupas que ela fazia para as viúvas. Só que algo de repente aconteceu na vida desta mulher. Ela veio a óbito. A Bíblia diz que ela adoeceu. E depois que ela adoeceu, ela veio a óbito. A Bíblia não nos relata a causa da sua enfermidade. Porém, sabemos que muitas pessoas, em especial as viúvas, eles ficaram entristecidos, eles ficaram tristes, porque eles não estavam acreditando na perca que estavam sofrendo. Eles ficaram bastante tristes. Então, mandaram chamar o apóstolo Pedro, que estava em uma cidade vizinha, como nós acabamos de ler no texto, por nome de Lida. E quando Pedro quando Pedro é chamado para ir até a ela, ele de prontamente atende, e ele se levanta e vai até aquela mulher. Quando Pedro chega naquele ambiente, naquele quarto, ele pediu para que todos saíssem. Ele pede para que todos saíssem, para que todos se retirassem. Então Pedro se ajoelha e ele começa a fazer uma oração. Voltando-se para o corpo, ele disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se ele, dando-lhe a mão, e levantou. E chamando os santos, as viúvas, apresentou-a. E depois daquele momento em que aquela mulher ressuscita, a notícia se espalha por toda a cidade. Diz a Bíblia, irmão, no texto que nós lemos, que muitas pessoas passaram a acreditar, a crerem no Senhor. E por isso eu quero essa noite destacar algumas qualidades desta mulher. Destacar algumas virtudes desta mulher. E a primeira delas que eu quero destacar é que me chama muita atenção, está no versículo de número 36. Vai dizer que Dorcas, ela era uma discípula do Senhor. Olha só o que diz o início do versículo, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tábita, ou seja, Dorcas. A palavra discípula quer dizer uma seguidora
fiel de Jesus Cristo. Observe que o texto não diz que ela era apenas uma simpatizante, não. Mas diz que ela era uma discípula fiel ao Senhor. Irmãos, ser discípulo é muito além, é muito mais do que frequentar uma igreja. Ser discípulo de Jesus Cristo é refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Então é muito mais. E a Bíblia diz que ela era uma discípula, ou seja, alguém fiel ao Senhor Jesus. Uma segunda qualidade desta mulher é a fé dela. Ela tinha uma fé prática, ou seja, a fé de Dorcas não era apenas teórica, mas ela era prática, diferentemente do que nós vemos em algumas pessoas dos dias atuais. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E nós podemos ver nesta mulher, o verso 36 também na parte B ou C do versículo, vai dizer assim: era ela notável pelas obras, pelas boas obras e esmola que fazia. Logo de início nós percebemos duas qualidades desta mulher. Primeiro, discípula, alguém que servia a Jesus Cristo fielmente, alguém que não retrocedia, alguém, como diz lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, que o Senhor não tem prazer. O último versículo do capítulo de número 9 de Lucas vai dizer que o Senhor, ele não tem prazer. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode retroceder. E uma segunda característica, qualidade que esta mulher tem é a sua fé, que era uma fé prática, que era uma fé ativa e não uma fé passiva. Observamos que não era apenas teórica. Por quê? Porque é possível observarmos. O próprio texto diz que era ela notável. Ou seja, a fé dela estava condizindo com as suas obras. E hoje há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas a sua fé, ela não é acompanhada das obras, ou pelas obras. Ela costumava, irmão, costurar e fazer roupas para as viúvas. Ela ajudava os pobres, abençoava outras vidas. E é exatamente o que Jesus nos chama para fazer. É exatamente esse chamado. Ele é um chamado para todos os que pregam, para todos os que louvam, mas também para todos os que ouvem. Porque cada um de nós que aqui estamos, temos um chamado de Deus, temos uma chamada de Deus. Deus nos escolheu. A Bíblia diz que antes de irmos ao ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhidos. Nós já éramos escolhidos de Deus. Antes de pensarmos de vir ao mundo, já havia um chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Então, uma segunda qualidade que era notável. As pessoas olhavam para Dorcas e viam nela boas obras. Uma fé acompanhada de prática, de boas obras. Era perceptível, era visto naquela mulher. Não era apenas alguém que acreditava em Deus, mas não tinha boas obras, que não tinha obras. Não. Diferentemente, ela era alguém que tinha uma fé prática. Ela costurava, e o que ela fazia para ajudar outras pessoas. Dorcas não apenas não cria, ela servia. As suas mãos eram instrumentos de amor. A sua fé era manifestada em ações, boas obras.
irmãos, não salvam, mas confirma o coração de alguém que é salvo. Se eu sou alguém salvo, o meu desejo é de praticar boas obras. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, logo nós entendemos que o amor, ele gera ação. Ele gera atitude. Nós não podemos ser alguém que apenas ouve a palavra e não conseguimos gerar fruto. Não, Deus nos chama para sermos frutíferos, para darmos fruto, para termos uma fé prática, uma fé em ação. E é perceptível nessa mulher. Havia em Jope uma mulher discípula, alguém que é fiel a Deus, porque as suas obras eram vistas, ela tinha fé, e automaticamente a sua fé, ela era vista por meio do que praticava. Porque como posso dizer para alguém que tenho fé, ou como se eu perguntar para você, me mostre onde está a sua fé? Como mostrar? Se não for por meios de ações, daquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Uma terceira característica, qualidade, que foi visto nessa mulher, foi um legado que ela deixou. Essa mulher, Dorcas, ela deixou um legado de amor. Olha o verso de número 39, quando diz assim: todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas, roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Irmãos, o luto das viúvas mostrou o impacto que Dorcas causou na vida delas. A sua vida, ou ela, marcou as pessoas com bondade. A vida das viúvas foi marcada com bondade. Eu quero lhe fazer uma pergunta aqui essa noite. O que as pessoas mostrarão quando a sua história terminar aqui nessa vida? Pense aí enquanto eu tomo uma água. Como você será lembrado? Essa mulher morre. E quando ela morre, ela foi rodeada de pessoas, de viúvas. E aquelas viúvas está lembrando-se, está sendo relatado um legado que Dorcas deixou. Elas estavam chorando, mostrando as túnicas, as roupas que Dorcas fizera e o doava enquanto estava viva. É um legado. Como você quer ser lembrado quando a sua história aqui nessa vida se encerrar? Às vezes eu fico olhando assim para a vida, analisando, e logo eu percebo que é algo muito rápido. Estava observando a vida de alguém que no momento se encontra enfermo ou enferma. E logo eu
observava e via como a vida passa-se rápido. Será que não é momento da gente parar, refletir no que estamos fazendo? Eu não estou dizendo de parados a fazeres que a vida nos cobra, não. Eu estou dizendo parar e analisar o que nós estamos fazendo, que tipo de legado nós estamos deixando, que tipo de ensinamento nós estamos transmitindo para outras pessoas que estão nos rodeando. A Bíblia diz que ela foi cercada de mulheres viúvas que ali choravam. Ah, pastor, mas o choro mediante a quem morre é algo normal. Eu vou lhe mostrar que naquela época não era. Daqui a pouco eu lhe mostro. Aquela mulher está sendo lembrada de algo que ela realizava, que o próprio texto diz no verso de número 36. Ela está sendo lembrada pela sua bondade. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Existem pessoas que quando eles partirem, eles vão deixar um vazio. Outros vão deixar semente. Dorcas, ela deixou sementes de fé e bondade e compaixão. Se sua vida fosse um livro, o que as pessoas leriam? Olhe para mim e faça isso. Vocês mais de próximo. Se a sua vida fosse um livro, o que você leria? Se a sua vida fosse um sermão, o que alguns pregadores pregariam? Analise o teu contexto de vida, a tua história atual, o que você está vivendo, o que você está fazendo, o que você está dizendo, com quem você está convivendo, com quem você está namorando, com quem você está convivendo no sentido familiar. Dorcas deixou um legado. Quando aquela mulher morreu, foram ao pé do caixão dela e choraram pelas obras. Quarta qualidade dessa mulher: ela era trabalhadora, porém diligente. Ou seja, a gente sabe que costurar a mão não é algo fácil, não é um trabalho fácil. Com certeza essa mulher passava horas e horas costurando, doando o seu tempo, a sua energia, dia após dia, para que outras pessoas fossem abençoadas. E é interessante que, quando olhamos para a atitude dessa mulher, ela é uma mulher que deixa legado, que não desiste facilmente. Porque o verdadeiro discípulo, ele entende que virá dificuldades. E ela não desiste facilmente. Por quê? Porque ela é comprometida com o trabalho social também. Era uma mulher trabalhadora. O texto diz que ela costurava, e costurando, porque estava vindo uma situação difícil, financeiramente falando. E agora aquela mulher vai trabalhar para poder ajudar outras, as viúvas. E para a gente finalizar, quais são as lições que a gente pode aprender
com a história dessa mulher. Primeiro, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: faça tudo que vier a tuas mãos, conforme a tua força. Olha o que ele vai dizer: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque além ou depois, para onde tu vais, que tu não sabes onde é, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, vai fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto está vivo, porque depois que morrer, não tem mais nada o que se fazer. É tarde demais. Como diz, é melhor a gente sofrer por causa da ingratidão do que no amanhã nós sofrermos por ter negligenciado aquilo que era dever meu e seu a fazer. Deu para entender ou não? É melhor porque, irmãos, quando você faz para o homem, você se frustra. Agora, quando você faz para Deus, você sabe que o que está fazendo, apesar de ser para o homem, você está dizendo: o Senhor vai me renovar, o Senhor vai me dar força, porque eu estou fazendo tudo conforme está vindo às minhas mãos. É normal, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente duvidar da chamada da gente. É normal. Somos homens, pó, cinza. Mas aí o Senhor, Ele vem com a sua poderosa mão, com seus cânticos, com seus profetas, e diz para mim e para você: te esforça-te, porque eu sou contigo. Não temas, não te desanimes, que eu sou o teu Deus. E daí a gente entende que mesmo em meio às adversidades da vida, Deus é que está no barco conosco. Ele pode até dormir por um momento, mas logo Ele vai se levantar em nosso favor. Então a primeira lição que eu aprendo com a história dessa mulher por nome de Dorcas é que nós devemos fazer tudo o que vier à nossa mão, conforme as nossas forças. Segundo, dê o seu melhor sempre. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, para a Cristo o Senhor serve. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim para ele assim, ó: cuidado no que você está fazendo, porque se você estiver fazendo para Deus, com o homem, vai vir. Irmão, você vai fazer alguma coisa por alguém? Faça, irmão. Agora deixa eu lhe dizer, faça sem reclamar, faça sem murmurar, faça sem questionar. Olha o que ele diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que receberei, ou teu galardão é do Senhor.
É o Senhor que retribui. Então, se você vai fazer alguma coisa por alguém, faça sem murmurar, faça sem reclamar, porque é Deus que te retribui. Terceira lição que eu aprendo aqui com a mulher: tenha coragem de construir um legado. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de construir um legado. Um legado. Irmão, quando Dorcas morreu, especialmente as viúvas, elas ficaram entre si, ou ficaram tristes. Elas ficaram fora de si. E aqui está o detalhe: não foi preciso contratar carpideiras, ou seja, pessoas para chorar no pé do seu caixão. Eu não sei se eu falo, se eu aplico ou se eu não aplico, ou eu vou deixar vago. Vago não, Deus me livre, eu vou aplicar. Não sou homem de deixar nada vago não. Sabe qual é a maior tristeza do ser humano? Essa mulher estava o quê? Doente, sim ou não? Ela adoeceu. Irmãos, você não vê ninguém aqui correndo de um lado para o outro para separar a divisão de nada. Não sei se essa mulher tinha alguma coisa, mas ela era trabalhadora. Diga comigo, trabalhadora. Você não vê essa mulher, alguém, as pessoas, não, o povo está chorando. Sabe qual é o problema das pessoas de hoje? É que um membro da família adoece, a primeira coisa que o sobrinho chega para a tia, a primeira coisa que ele pede é como é aquele negócio da herança? Me ajuda os seminaristas. Testamento. A primeira coisa que o sobrinho chega perante a tia e diz: tia, a senhora vai se operar, então a senhora precisa deixar o testamento. Não. O problema das pessoas de hoje é que quando uma pessoa adoece, a primeira coisa que a família faz, se reúne e diz: vamos separar logo tudo porque ela está prestes a morrer. Sabe o que se fala? Sabe o que isso significa? Sem amor. Vamos separar porque vai morrer. Deixa morrer, irmão, para depois separar. E se não sobrar nada para mim, você trabalha e conquista. Porque Deus, quando tem projeto na vida de alguém, Ele até pode matar alguém para te abençoar, porque Ele é Deus. Mas se Ele quiser fazer, Ele faz sem matar ninguém. Ele deixa em vida. Então preste atenção que Deus às vezes está te provando para você despertar e você não está entendendo nada. Você está caindo na pilha dos outros. Aí começa aquela briga por causa de... Irmão, às vezes por causa de uma bicicleta. O povo briga: não, a bicicleta é minha. Aí ficam puxando de lá, outro de cá: a bicicleta é minha, não é minha, não é tua, é minha, é minha. Deixa levar, irmão. Eles ficaram tristes, irmão. Mas não foi contratado ninguém, carpideiras para poder chorar. Antigamente, irmão, naquela época, contratava-se pessoas para chorar no pé do caixão. Em especial quem não tinha coragem de deixar um legado. Porque é assim, quando você quer que uma pessoa morra, você não está nem aí para ele ou para ela. Irmãos, claramente, você
percebe-se que Dorcas está deixando um legado de honra. Como eu disse antes, as roupas que ela fazia eram mais do que roupas. Por quê? Porque foram relacionamentos que ela construiu. Foi através de relacionamentos. E tudo que ela fez enquanto ela estava viva. Quarta lição que eu aprendo com a história de Dorcas. Seja constante no servir. Seja constante no servir. Dorcas nos ensina, irmãos, ter atos de bondade de forma continuamente. Por quê? Porque a persistência, ou seja, a constância, permite que as pessoas confiem em você. E daí você passará confiança em tudo que você está fazendo. Por quê? Porque diante da constância e o comprometimento, vai trazer isso para você, confiança. Seja alguém que começa, mas também alguém que termina. Seja constante no servir. Seja constante. Seus atos de bondade seja continuamente. Não apenas quando as coisas vai tudo bem, não. Quando as coisas piorarem, continue sendo a pessoa que você é quando as coisas estão boas. Porque o dia mau ele vem para todos nós. Ele vem para mim, ele vem para ti. Ele vem para todos nós. Quinta lição que eu aprendo com a história de Dorcas é que quando você servir de todo o coração, Deus irá fazer milagres na sua vida. Dorcas havia construído um legado. Sua vida era de grande importância para todos que estavam ao seu redor. Ela não fazia nada por obrigação, mas ela servia com o coração. Ela servia com o coração. Tanto que quando ela morreu, foi quebrado todo o protocolo pela lei judaica, que era de ter enterrado no mesmo dia. Porém a história bíblica nos ensina, nos conta que levaram o corpo dela para onde? Para um quarto, e chamaram a Pedro. A história dela vai ser, todo o protocolo da lei judaica vai ser quebrado aqui. Por quê? Morresse, já era para enterrar, não, pegaram ela e levaram para cima em um quarto. Tábita, ela viveu uma experiência, um milagre extraordinário. Ela estava morta, mas agora ela está de volta à vida através da oração de Pedro. Você quer ver milagres? Pergunta para alguém que está ao seu lado. Não importa se não tem recurso financeiro, se não tem estudo, o meu conselho para você é: comece a servir, se disponha para esse trabalho e as portas do milagre vão se abrir para você. Sabe por que Deus abre porta para mim? O diabo tenta fechar, mas sabe por que Deus abre porta para mim? É porque eu não sou covarde. É porque eu tenho coragem, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades. Tem dia que a gente precisa de alguém para nos servir um copo com água aqui, não tem. Mas nós estamos aqui, dizendo o que Deus fez e o que Deus pode fazer por vocês. Mesmo o mundo lá fora olhando para nós e dizendo não vai conseguir, nós estamos aqui dizendo: eu vou conseguir, porque a minha força ela vem do Senhor. Eu posso estar sozinho, mas se Deus estiver comigo, eu sou maioria aonde eu estiver.
aonde eu estiver, se Deus for comigo, eu sou maioria. Pode vir um exército, Deus nos dará vitória. Deus nos dará vitória. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Pode vir um exército contra a tua vida, Deus te dará vitória. Sexta e última lição que eu aprendo com a história de Dorcas é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu sei que às vezes, ou muitas das vezes, a gente é levado a questionar o que acontece conosco, ou com a nossa vida. Eu sei que isso acontece. Porém, quando a gente olha para a história de Dorcas, nós temos a convicção de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Dorcas é uma mulher discípula, uma mulher que serve a Deus fielmente, uma mulher que é vista pelas suas obras, uma mulher que decide com seu recurso próprio ajudar pessoas que estão enfrentando dor, sofrimento e escassez. Ela se senta horas e horas sentada em uma cadeira, numa máquina, não sei nem se havia naquela época, provavelmente não, era a mão costurando para que outras pessoas fossem abençoadas. Só que daí Dorcas agora adoece, morre, e aí vem um milagre de Deus, porque quem é fiel, ainda que esteja morto, viverá. Você pode estar caído no chão, as pessoas podem olhar para você e dizer, isso aí já morreu. Aí Deus vem e diz, tá bom, já morreu? Então eu vou mostrar para você quem já morreu. Aí te levanta, te coloca em lugar de destaque e diz assim, não estou dizendo para vocês que ele não havia morrido. Você não vai morrer de qualquer jeito, não. Muito menos eu. Eu sei que Deus nos leva do jeito que Ele quiser, mas a minha oração é, Senhor, eu estou envelhecendo. Quando chegar a minha hora, me recolhe dormindo, porque a gente não quer passar por sofrimento. Eu vou trabalhar para isso, eu vou lutar com as minhas forças. Eu sei que eu erro, porque eu sou ser humano igual você. A gente erra, nós erramos. Se a gente for conjugar o verbo, a gente vai perceber que eu erro, você erra, nós erramos. Todos nós aqui temos o nosso momento de fraqueza, de erro. E a Bíblia diz, aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Mas a nossa luta é todos os dias. Constante, lutando contra principados e potestades. Irmãos, quando Dorcas ela morreu, se coloque de pé. Nós vamos perceber que outras pessoas usaram ou se utilizaram da fé e chamaram a Pedro. E eles estavam crendo que Deus poderia realizar milagre. E o que acontece? Logo após vem a ressurreição. E muitos passaram a acreditar no Senhor. Por isso, eu quero lhe dar um conselho. Não questione aquilo que aos teus olhos parece ruim. Porque Deus tem um propósito em tudo. Eu vou repetir para você entender. Deus tem um propósito em tudo. Que você possa ter levado
essas lições de vida, essas qualidades da vida de Dorcas para a tua vida. Esta mulher, por nome de Tabita. Amém? A pastora tem um aviso. Depois eu dou o término.